Presidente, em particular quero te parabenizar pelas palavras que você acabou de dizer. É super importante que a população saiba quem é o presidente dessa casa. Porque eu, Sônia Maran, te afirmo com a maior sinceridade que eu sei quem que é o presidente. E que eu tenho muito orgulho de ter dado um daqueles 5 votos que você teve no dia 1º de janeiro. Tinha certeza que eu não iria me decepcionar, como não estou me decepcionando. E aquelas pessoas que tentam semear a discórdia, dizendo que vereador não pode ser amigo, vão cair do cavalo. Porque a gente vai demonstrar que unidos a gente faz um trabalho e que quem ganha com isso é a população. Então, presidente, parabéns pelas suas palavras. Um dos assuntos que me traz... Hoje eu tinha pensado comigo mesma, não vou usar a tribuna, vou deixar para os meus colegas. Mas como diz o outro, o vereador está aqui para trabalhar e quando o trabalho chega, a gente não pode correr dele. E uma das situações que nós tivemos hoje aqui nessa casa, convidado ou a pedido de uma pessoa da cidade, e essa pessoa pediu através do seu Alírio Baca, e ele assim nos convidou para participar da reunião junto com ele, foi o pedido que essa pessoa fez, à empresa Sandrin, a impugnação de um edital que está circulando com data do dia 1º de abril, para que seja feita a contratação da nova empresa, ou para que seja feita a licitação para a contratação da empresa que irá ganhar essa licitação. E o Sandrin teve o cuidado de fazer o pedido dessa impugnação, e na impugnação dele, ele está alegando 4 itens que ele mesmo disse: eu, como cidadão, como morador e como empresa dessa cidade, tenho por obrigação de alertar o Poder Executivo daquilo que talvez ele, sem perceber, ou o funcionário que fez a digitação desse edital de licitação, talvez, a gente sabe, não sei quem é a pessoa, não estou julgando, também não sei quem que fez, lá dentro do Executivo, mas talvez às vezes alguns itens na base do Ctrl+C e do Ctrl+V, alguma coisa acaba saindo errado. E eu sei disso, porque por causa de um Ctrl+C e de um Ctrl+V, o prefeito anterior pagou mais de 300 mil para nós, professores, e na época, quando eu percebi, eu fui lá e alertei, e a pessoa que eu alertei na época, que não era o prefeito, me disse assim: não, isso daí não é nada demais, isso daí é o que manda, não é isso daí. E eu disse para ele: cuidado, que para um juiz o que conta não é aquilo, a interpretação, da forma que nós interpretamos. Um juiz interpreta em cima do preto no branco. Resultado, mais de 300 mil de prejuízo, entre aspas, aos cofres públicos. E o Sandrin fez essa contestação desse edital com o fundamento em 4 pontos. O primeiro, ausência de especificações do perímetro de varrição da execução dos serviços e jardinagens, o qual serão executados. Número 2, tanto o edital quanto a minuta estão em desacordo nas cláusulas de execução dos serviços. Número 3, o objeto da licitação em desacordo. E o número 4, ausência de frequência de varrição. O que foi que o Sandrin nos explicou? Que o edital, ele está dizendo que algo terá que ser contratado de acordo com isso, isso e isso. Mas a minuta de contrato está falando uma outra coisa. E aí ele, aqui, nessa impugnação ao edital que ele protocolou lá na prefeitura, já que qualquer cidadão poderia, e no caso principalmente ele, que é um dos interessados, em fazer essa impugnação ao edital, seria com 48 horas antes da data da abertura dessa carta. E a abertura será no dia 11. Então ele teve o cuidado, a preocupação de protocolar em tempo hábil, porque assim como ele, nós também já consultamos um departamento jurídico, não o nosso,
de fora, porque na hora até a doutora nossa não estava aqui. Peço desculpas a você, doutora. Não estou duvidando de forma alguma da sua competência. Sei que é, por isso você está nessa casa. Mas diante da rapidez, o que foi que o jurídico já nos passou? Quando há uma impugnação de edital, para-se tudo para dar resposta ao impugnante, no caso o Sandrin. E uma coisa que o Sandrin nos chamou a atenção, e aí entrou a nossa preocupação, foi que hoje ele, Sandrin, presta serviço para esse município com 64 pessoas. E nessa carta desse novo edital, seriam 35. Que hoje ele varre a rua com 40 pessoas. E nesse novo edital, seriam 15. Ora, se a nossa população já está reclamando que a cidade não está limpa a contento, como é que eu vou reduzir em 40%, digamos assim, o meu quadro de pessoal? E aí entrou uma coisa que eu perguntei a ele, Sandrin, quanto é que tu ganhava pelo teu contrato no passado, na gestão anterior? E ele me disse, 100 mil. E eu mostrei para ter, aí eu disse para ele, mas eu tenho o teu novo contrato ali e você está ganhando 150 mil. Ele disse sim, e aí ele não disse só para mim, ele disse para nós, o restante dos vereadores que fomos convidados pelo seu Alírio a participar da reunião, mas eu provei com planilhas que eu estava tendo um prejuízo, que eu precisava contratar novos funcionários e diante disso eu consegui o meu novo contrato por 3 meses por 150 mil. Mas e agora, Sandrin, você consegue fazer esse trabalho novo, digamos assim, por esses 150 mil? Ele disse, consigo. Apesar de que agora tem algumas exigências a mais, preciso de um agrônomo contratado por mim, com carteira assinada, e isso vai me custar mais 4 mil. Preciso de um engenheiro civil contratado por mim, e isso vai me custar mais 4 mil. Vezes 14 ponto alguma coisa, porque além do 13º tem o custo, carteira, então é o que custa uma pessoa. E você está disposto a contratar? Eu tenho que contratar aquilo que é exigido. Então me chama a atenção, e eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer conta, que se continuasse com o Sandrin, não estou defendendo o Sandrin, que isso fique bem claro aqui para esse plenário e para a nossa população. Estou defendendo um serviço de limpeza para essa cidade. Se um contrato, digamos assim, nos moldes desse que foi feito, por 3 meses, numa situação de emergência, nos custaria 1.800.000 por ano, qual a necessidade? Eu sei que um contrato, um edital de licitação, eu tenho que dizer qual é o máximo que eu vou pagar pelo serviço. Porque senão a pessoa vai lá e vai me querer me cobrar o que ela quiser. E aí a coisa começa a onerar os cofres públicos. Então eu sei que esse contrato tem que ter um máximo. Só que o que me chama a atenção foi por que nessa nova proposta, o máximo 2.328.000. Qual a necessidade de colocar um máximo que vai custar 528 mil, digamos assim, se isso se concretizar, se essa empresa ganhar por esse valor, qual a necessidade de dar um preço máximo? E aqui eu vou fazer uma pergunta para nós, donas de casa, as donas de casa que aqui estão presentes. Se hoje eu tenho uma empregada doméstica, que ela lava, ela cozinha e ela limpa a minha casa. Agora nós temos mais encargos trabalhistas. Eu quero contratar uma outra empregada. Qual é o normal para ela fazer, talvez, limpar a casa e lavar a roupa? Eu me disponho a cozinhar. Vou diminuir o serviço dela. É aumentar o salário dela ou tentar uma negociação que o meu bolso pague menos? Eu acredito que seja, se eu for inteligente e estiver preocupado com a economia, é pagar um pouco menos, para que dessa forma o meu bolso não sofra muito. Então, qual a necessidade? E aí eu volto a dizer, não estou dizendo que o executivo está fazendo algo errado, colegas. Estou chamando a atenção apenas para auxiliar o executivo
a fazer essa conta junto comigo. Qual a necessidade de contratar uma empresa aumentando, entre aspas, já que seria um valor máximo, 30%, e diminuir a mão de obra das ruas em 45%? Deixar 29 pessoas, talvez dessa equipe de 64, desempregadas. Então eu venho aqui, a público. Permite uma parte, vereadora? Pois não, seu Alírio. A parte concedido. É de grande importância essa sua fala, vereadora, e a senhora fala sempre com fundamento, a gente vê isso. E nós vemos, muitas vezes, que a prefeitura, eu imagino que a prefeitura, ela faz um documento, mesmo sendo errado, ela não quer reconhecer que os dois documentos estão errados, tanto a minuta quanto o edital. Estão errados. Um não tem compensação com o outro. Quando isso aconteceu, foi avisada a prefeitura para fazer a nova descrição disso, para que isso não viesse a gente ficar brigando e debatendo em cima de uma coisa que não haveria necessidade. Nós temos aqui, no próprio punho do secretário, que ele nos diz que realmente existe essa... O secretário de obras, o Hilton, nosso colega Hilton, ele nos diz que realmente está errado. E ele mesmo escreveu com o próprio punho. E ele mesmo levou para a prefeitura para que se fizesse a correção. E essa correção não foi feita. Apenas foi falado que deveria ser da forma que foi escrito. Então eu não entendo se a prefeitura quer brigar conosco ou se a prefeitura quer achar que sabe tudo e não há necessidade de trabalhar com o vereador, e nós estamos aqui para nos defender e para fazer a coisa certa. Obrigado pela parte. Peço que as palavras do seu Alírio constem no meu pronunciamento. Voltando ao que o... Concede uma parte, vereadora? Pois não, vereadora Rosemary. Parte concedido. É só para deixar claro que eu também participei da reunião, nós não estamos aqui defendendo a empresa Sandrin. Nós estamos colocando uma situação de contradições. O edital diz uma coisa, a minuta diz outra. E nós tivemos o trabalho de ler isso hoje, de nos informar para trazer essa questão aqui. Porque nós também não seríamos incoerentes de trazer um assunto de tão alta relevância para que toda a população fique sabendo. Pelo que o Evandro Sandrin nos informou, hoje ele tem 64 funcionários na folha de pagamento dele. Eles não dão conta do serviço. Tanto é que a população reclama que o serviço não está bem feito. Levando em consideração que melhorou muito do ano passado para cá. Né? Porque o ano passado ele tinha 47 funcionários. Então nós sabemos que o contrato dele também aumentou o valor de 50%. No edital pede 35 funcionários para fazer o mesmo serviço que está sendo feito hoje. Nós sabemos que esses 35 funcionários não vão dar conta. Então lembrando que 29 pessoas serão dispensadas. Ou talvez, eu não sei como que vai ficar a situação. Então nós temos que pensar, tomar muito cuidado, e isso eu falo para o executivo, as pessoas que estão responsáveis por esse setor, que é muito importante, nós temos que tomar esse cuidado. Então, seriam essas minhas palavras. Peço que o pronunciamento, a parte da vereadora faça parte do meu pronunciamento. E ainda o que nos chamou mais a atenção é que, além dessa diminuição de mão de obra, nesse novo edital, ele não prevê poda de árvores, ele não prevê qual é o perímetro que vai ser limpado. Então, de repente, se a empresa disser, eu vou limpar somente as avenidas, o contrato não está prevendo, deveria prever. Ele não fala em limpeza em metros quadrados, ele fala em metro linear. Qualquer um de nós aqui sabe o que é um metro quadrado. Nossas ruas têm 4 metros, digamos assim, de largura. 4 metros quadrados seria um espaço. Linear é em linha reta. E se nós, de repente, pegarmos, caros colegas, no próximo, algumas pessoas meio preguiçosas que não gostam de varrer, por exemplo, ela vai levando em linha reta e varre somente o espaço da vassoura. Isso é metro linear.
Então a gente chama a atenção, caçambas, que hoje são 70, está previsto 60. Então, na verdade, o que é que a gente chama a atenção? Para que o executivo apenas se atente aos fatos, porque nós estamos aqui para auxiliar, certo? Aí entra um apelo que eu faço ao Poder Executivo, para que não pessoalize aquilo que os vereadores fazem aqui dentro. Já estou terminando, colega, nobre presidente. Para que não pessoalize, porque nós moramos todos na mesma cidade. O papel do executivo é executar, é administrar. O papel do legislativo é legislar. Eu ficaria assim muito chateada, não digo magoada, mas se de repente começassem a pessoalizar, e aí nós devemos lembrar daquilo que o juiz nos disse numa reunião que tivemos lá, para que as pessoas, numa comunidade pequena, não pessoalizem as coisas. Eu dificilmente iria pessoalizar, muito pelo contrário. Se de repente começarem a me ignorar, aí é que eu vou começar a gostar da coisa. E aí eu desafio aos jornais locais, aos sites, agradeço ao Adejair pela pesquisa que ele fez. Muito obrigada, Adejair. Eu convidei que os sites locais fizessem essa pesquisa e você o fez. E na sua opinião, os médicos contratados pela atual administração teve melhorias no atendimento? 75,6% disseram que não, 24,4% disseram que sim. Continuamos, então, com a nossa saúde, infelizmente, não agradando. Desafio agora a população, e aí eu peço a você, Adejair, talvez, uma nova enquete, perguntando se uma diminuição no quadro de pessoas, de uma limpeza de uma cidade, será que a limpeza ficaria melhor ou pior? Para que a população, vamos organizar alguma coisa nesse sentido, para que a nossa população tenha resposta. E te desafio mais. Na próxima enquete, coloque se a população está satisfeita com o novo trabalho da Câmara, ou um trabalho novo que a Câmara está fazendo, ou não. Porque eu também vou gostar de ter a resposta. De repente, através de uma resposta dessa, a gente ainda melhora o nosso trabalho. Então, era o que eu tinha para dizer. Muito obrigada e uma boa noite a todos.